Meu convidado de hoje, ele tem 64 anos. É manauara, escritor, psicanalista, reverendo. Com mais de 100 livros escritos, foi o líder da maior influência na década de 90. O religioso brasileiro mais conhecido no mundo. De porta-voz dos evangélicos a exilado por eles. Com vocês, Pastor Caio Fábio de Araújo Filho. Caio Fábio. É uma alegria, meu querido. Alegria é minha. Muito grande. O senhor aqui. E eu fiquei feliz com os 64 anos, porque daqui a mais alguns dias eu estou entrando nos 65. Pastor Caio Fábio, eu vou começar com a primeira pergunta, minha pessoal também, de muitos. Gay vai pro céu? Todo ser humano sincero vai para o céu. Esse detalhe do gay, Deus não é urologista nem proctologista, e a dedicação dele não é a genital humana, é ao coração, é a decisão de ser sincero, verdadeiro, humano, honesto, ser solidário, inclusivo, compassivo, misericordioso em qualquer lugar da terra, como diz Pedro no livro de Atos dos Apóstolos. Aonde se encontra gente assim, você encontra gente de Deus. Como Paulo diz em Romanos, no capítulo 2, verso 12 ao 16, em qualquer lugar, nas ilhas mais distantes, mesmo sem nunca ter ouvido nenhuma informação sobre Jesus, quando você encontra pessoas assim, você encontra aqueles que Paulo diz que naquele dia, quando forem abertos os segredos dos corações humanos, eles serão a grande surpresa para os que se arrogaram já no tempo presente a separar o joio do trigo. Então, a religião determinou que, por exemplo, o gay é joio e o hétero é trigo. E Jesus disse, não façais isto, para que vocês não misturem e não cometam as piores perversidades. Esse é um trabalho de anjos, é um trabalho de dimensões superiores, não está no arbítrio nem no alcance de vocês. Não só sobre gays, mas sobre qualquer outro ser humano, aonde quer que a moral humana vigente, que é extremamente mutante, determine numa geração que aquilo é um anátema, que é uma coisa inaceitável, você está correndo o risco enorme de estar em estado e rota de colisão contra Jesus. Porque Jesus viveu em rota de colisão contra a religião o tempo todo. Acusado de ser amigo de pecadores e de todas as outras coisas, inspirado por Belzebu, endemoninhado, samaritano louco. Samaritano era uma ofensa horrorosa naqueles dias. Como entre nós não tem nenhuma ofensa tão pesada quanto era naqueles dias chamar alguém de samaritano e louco. Mas ele era, de fato, o melhor título dele é aquele amigo de pecadores. E ele corrobora esse título quando diz, em verdade eu vos digo, que muitos publicanos, pecadores e meretrizes vos precedem no reino dos céus. Então, o que tem de transexuais, lésbicas, travestis, gays, na direção dos céus e cheios de Deus, sofrendo a ignomínia de tratamentos desumanos e desprezíveis entre nós, só Deus sabe.
E eu, como não quero entrar em rota de colisão com Deus, não julgo ninguém, ensino amor, graça, misericórdia, justiça e compaixão para todo mundo e tento não colocar em lugar nenhum, nem mesmo os evangélicos. Até evangélico pode entrar no céu. Então, quanto mais o gay sincero. Porque a coisa mais difícil que tem hoje em dia é você encontrar um religioso honesto, sincero, franco, humilde, quebrantado, que não seja um supremacista, juiz togado dos diferentes, porque salvação para a religião significa uniformização. Então eles tentam uniformizar pessoas. Quem aceita a uniformização está salvo. Quem mantém a identidade está no inferno. E aí eu, se vivesse 1000 anos, ficaria cada vez mais intenso na declaração do que eu estou fazendo aqui agora. Mesmo. Vou parar um pouquinho. Nada, meu irmão. Essa é a melhor parte do programa. Essa é a parte que não deve ser editada. E eu falo com toda a paz do meu coração, porque o meu filho mais velho é gay. E é um homem íntegro, maravilhoso, que daqui a pouco vai chegar aqui. E eu passei a vida inteira vivendo no meio dessa circunstância. Eu tinha um primo gay que faleceu ano passado, de um ataque cardíaco aos 68 anos. Cresci com ele. Então, desde pequeno, mesmo antes de que o Evangelho me iluminasse, eu já não conseguia olhar para a condição sexual de ninguém como sendo alguma coisa que os diferenciasse de mim, nem no mundo e nem no reino dos céus, em lugar nenhum. Então, o Evangelho tem que ser assim, se não for assim, não é Evangelho. É simples assim e trágico assim, porque a maioria dos religiosos me ouvem dizer uma coisa dessa e diz: eis ali o herege, o blasfemo, o apóstata. E eu aceito essas designações com toda honra, porque são ainda mais brandas do que aquelas com as quais eles pregaram os seus labels em Jesus. Endemoninhado, suicida, louco, pervertido, samaritano, moralmente corrupto, amigo de párias. E eu levanto a mão e digo: Senhor, me ajuda a não voltar atrás e a nunca buscar a média ponderada dessa mediocridade perversa. Jamais. Fiquei até sem voz, mas vamos lá. Você tem um filho homossexual, né? Você faria o casamento? Eu faço o casamento de qualquer ser humano que ame um outro. Eu faço entre homens e mulheres que se amam e deixo de fazer entre homens e mulheres que eu vejo que não se amam. Então, eu não estou aqui para unir pênis e genitália. Eu estou aqui para unir os que já se uniram por decisão pessoal. O chamado casamento social é só um evento. É como cumprimentá-los e abraçá-los em qualquer lugar. É como desejar que Deus guarde, abençoe, proteja e faça feliz a dois seres humanos em qualquer lugar.
O próprio ato do casamento, conforme compreendido pela religião, é absolutamente pagão, porque determina que um homem casa dois seres humanos. Isso é completamente ausente do ensino de Jesus. Jesus nunca casou ninguém, assim como batizar, ele diz assim, Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Quando você se torna um discípulo radical de Jesus, você começa a apenas abraçar os que já se abraçaram, a reconhecer os que se encontraram, a amar os que já se amam e a dizer amém para os que já vivem bem e já escolheram viver assim com outros. Então, a minha resposta é essa. Embora meu filho tenha tido duas relações muito longas, e uma de uns 10 anos, uma outra de uns 13, ele nunca teve essa vontade cerimonial de casamento, até porque a teologia dele ele aprendeu comigo, não é? Então ele não dá essa importância toda ao ato cerimonial, e ele é uma pessoa extremamente informal na vida, como eu também sou. Eu me casei na formalidade de um evento, por exemplo, por causa dos idosos, por causa dos amigos religiosos aos quais eu amava, e fiz pela alegria deles. Mas se dependesse só de mim, da minha mulher, eu não teria havido nada além do que já tinha acontecido e que é aquilo que nos mantém unidos. Porque aquela cerimônia eu tenho lampejos de memória dela. Mas a minha mulher me habita como verdade e vida todo dia, né? E isso é que é o casamento, isso é o que Deus uniu. E que homem nenhum deve tentar intervir para separar, muito menos para ter a presunção de que é o ato dele que os faz unidos. E tem um detalhe esmagador, que é o que vai atropelar esse processo inteiro da tentativa de impor sexualidade por decreto, por condicionamento dentro da igreja, por exemplo. É que os filhos dos pastores, os netos das lideranças religiosas, são filhos dessa geração, mais do que da igreja. Então, meu Deus, só eu sei como os pais deles me odeiam e eles me amam, os filhos. Como as lideranças oficiais me abominam e os netos deles se socorrem em mim, evitando suicídio, evitando uma quantidade enorme de destruição. Não, eu vejo mesmo assim, grandes líderes religiosos que têm filhos homossexuais, cantores no meio gospel, né? E aí, quando você conversa com alguém assim, algum líder religioso, eles falam assim, não, mas isso aí é o diabo que assola a vida dessa pessoa. Por que essa mania de tudo colocar a culpa no diabo? Será que não é Deus ensinando que você tem que amar o seu filho, que você tem que amar o próximo, sendo ele gay, hétero? Essa condição, como eu disse, sempre existiu na humanidade. E na humanidade você tem não uma uniformidade, você tem uma diversidade, onde a condição heterossexual foi completamente prevalente e continua ainda a ser. Do contrário, nós iríamos ter que nos tornar seres de laboratório. Então, o progresso numérico, o progresso demográfico da humanidade depende todo da heterossexualidade. Mas a não heterossexualidade não tem que banir nem exilar e nem desprezar aquele que não tem essa condição natural em si mesmo.
Mas respondendo a sua pergunta original, de trás para frente, eu nunca encontrei uma criança que tenha desamado, desadmirado seu pai porque o pai assumiu ser gay. Nunca. As crianças não sabem fazer isso, a menos que você os condicione. Criança não nasce odiando. Ela tem que ser ensinada a odiar. Ela não nasce com preconceito. Ela tem que ser treinada a preconceitualizar-se. Do contrário, ela não diferencia preto de branco, amarelo de qualquer coisa. Ela ama se ela é bem tratada. Se ela é acolhida, ela responde sempre bem. Com raras exceções que fazem parte de uma patologia humana, que no caso de natureza infantil é raríssima. Então você detecta aqui e ali, mas no geral elas respondem ao amor que elas recebem. Bom, antes da gente passar para a próxima pergunta, eu só queria encerrar esse assunto dizendo que eu estou solteiro no momento, mas eu tenho um sonho sim de casar, de ter a minha família e que eu faço meu casamento. Eu já era um admirador da sua pessoa. Hoje, então, nossa, aqui eu desmontei. Não tem como. Pastor, o senhor como líder religioso muito tradicional, na sua igreja, pode tudo? Não. Na minha igreja não pode mentira. Na minha igreja não pode hipocrisia. Na minha igreja não pode injustiça. Na minha igreja não pode chamar de bem o que é mal. Não pode haver idolatria de bandeiras ideológicas, de nenhum tipo de culto, a qualquer que seja a condição inventada por uma moda da hora ou da tendência. Na minha igreja, o que pode, e é só o que pode, é ser discípulo de Jesus. Por isso a minha igreja não é tradicional. Ela é renovável a cada dia. Ela busca dar a resposta do dia à condição humana da hora, como Jesus fazia. Então, se alguém conseguir chamar Jesus de tradicional, então me chame de tradicional também. O que você acha sobre as igrejas que dão voz para os políticos de hoje em dia? Cedem o público da igreja propaganda política, o político vai lá, sobe, e muitas vezes se fazem de cristão, vestem, né, uma capa de cristão para ganhar votos. O que você acha sobre isso? É tudo perversidade, perversão. E não é para os políticos de hoje em dia, é para qualquer um. E foi um processo de politização, de ideologização, com promessas de poder, que corrompeu o evangelho desde então. E aí mudam-se os regimes, os governos. Nesses últimos 1.700 anos, a igreja vai sempre fazendo adesão ao poder político-governamental, assim como na Alemanha fez ao nazismo. Fez ao nazismo. Aqueles caras que praticavam aquelas barbaridades, no domingo estavam cantando Castelo Forte ao Nosso Rei nos cultos luteranos. O crente, ele tem que se envolver na política dessa maneira como a gente está vendo hoje? Não, dessa maneira não. Essa é uma maneira perversa, alienada, grotesca, ignorante, acrítica, infeliz. Agora, política, a gente existe política. Não existe nada que não seja política. Você pegou um carro para vir para cá. Se a estrada estiver mais estreita do que o fluxo de carros, isso é uma questão política. Se chove e os bueiros não absorvem, isso é uma questão política. Se tudo mais é política. Agora, a política é para ser feita pelo cidadão,
em nome dele mesmo, em nome do homem, nunca em nome de Deus, muito menos em nome de Jesus, muito menos dentro do lugar que deveria ser o lugar da congregação, do ajuntamento para a instrução no Evangelho, para a comunhão fraterna livre, sem uniformização e padronização, e para aquela adoração pessoal de cada um, o que é a única coisa que justifica o ajuntamento chamado igreja. Agora, eles transformaram isso tudo numa grande cabala política de interesses os mais perversos, e eu conheço todos eles. Na realidade, dessa igreja evangélica que está aí nos últimos 50 anos, pela misericórdia do Senhor, eu fui o grande cardiologista, assim como eu fui também o grande proctologista. Então, eu conheço o coração e conheço também os intestinos dessa coisa toda, e conheço cada uma dessas figuras aí, não de dizer oi, mas conheço a vida deles, conheço os dramas que já não são, que viraram os cinismos deles, as mentiras deles, as corrupções deles. E por que eles não dizem nada a meu respeito? Eu vou falar aqui. Quem vai falar ali são os haters de 20, 22, 23, 24 anos de idade que não sabem nada de nada. Eles ficam, calados, porque eles sabem da autoridade histórica e de vida que eu tenho sobre as existências malandras e acanalhadas deles. Você não vai ver nenhum deles abrir a boca. E, no máximo, são esses meninos que não sabem onde a banda toca. É que vão falar por instrução deles. Vai lá e bate nele. E eles vão e batem, não sabem nem quem estão batendo. Você chegou a ser preso. Vai fazer 2 anos agora, dia 24 de maio. Prisão a gente não esquece a data. Mas foi absoluto, né? Não, porque eu não tinha nada. Eu só fui preso porque eu não me defendi durante 21 anos. Tinha briga do PT, PSDB. Do Lula, dossiê Caimã. Aí o Lula, que tinha sido meu amigo uns 9, 10 anos, nunca tinha falado em política comigo, sobre nada. Ele sabia, foi condição sine qua non estabelecida por mim. Quer ser meu amigo? É para a gente conversar sobre o Evangelho e a vida. Até que um dia ele entrou na minha sala com uma pessoa de uma amizade comum. Nesse dia ele entrou na minha sala, na Fábrica de Esperança, com palavrão na boca. Puta que pariu, reverendo, porra. Eu levei até um susto. Falei, o que foi, rapaz? Aí ele falou, o fulano aqui me disse que o senhor sabe de um dossiê contra o Fernando Henrique Cardoso e mais Serra, Serjão, não sei quem e tal, Dornelles, nas Ilhas Caimã, onde eles guardam 336 milhões de sobra da campanha de 94. Aí eu falei, não sei. Eu só ouvi essa história por esse teu amigo que está aí do teu lado, que entrou contigo aqui. Ele me contou essa história 7 meses atrás. Eu me interessei por ela tanto quanto eu me interesso por todas as muitas histórias que eu ouço de natureza idêntica, ou seja, interesse zero. Aí ele disse, não, mas o senhor tem que me ajudar. Se esse dossiê eu não ganha eleição. E vai, eu falei, olha, então você não vai ganhar a eleição, porque eu não vou entrar nisso. Você está aqui esperando o quê? Que eu vá atrás disso para você, que depois eu venha, assim como um Messias, Salvador da Pátria, e dê a presidência a você com um ato desse de valentia cidadã? Você está louco. Minha pátria está nos céus e o meu compromisso é outro. E no mesmo dia ele me pediu para internar 35 milhões de dólares que o Muammar Gaddafi queria doar para ele, para a campanha dele, e ele não tinha como fazer o dinheiro entrar no Brasil. E eu falei, não, de jeito nenhum, não tenho nada a ver com isso. Mas isso nunca deixou de me perseguir durante todo aquele ano. Depois da eleição, no dia 15 de novembro, o FHC ganhou em primeiro turno.
Aí no dia 15 de novembro eu estou em casa, eu vejo revista Época anunciando que o reverendo Caio Fábio tinha tentado trazer para o Brasil um dossiê contra FHC, fulano, beltrano e ciclano. Aí o FHC, mesmo sabendo que eu não tinha nada a ver com aquilo, a pedido do José Serra, entrou num processo contra mim por calúnia e difamação. De modo que eu sou, desde a redemocratização para cá, o primeiro caso de um indivíduo que foi à prisão por um processo de natureza eleitoral de calúnia e difamação secreta. Porque não apareceu ninguém para dizer que tinha ouvido a história de mim. Como eu não fiz nada, eu achei aquilo tão patético que eu deixei para lá. 21 anos depois, a Polícia Federal chegou na porta da minha casa, 10 horas da manhã, eu estava entrando no ar no Papo de Graça, e eram pessoas que me amavam e me queriam muito bem, que foram lá me prender, uma delas chorando, com lágrimas nos olhos, um jovem. E aí foi uma coisa linda, na realidade, foi um dos momentos de grande edificação espiritual para mim nos últimos 2 anos, porque eles foram fazendo declaração de como tinham se convertido comigo. Cheguei lá na Federal, ninguém queria assinar minha ficha, só recebia beijos e abraços. Fui para a cadeia na Papuda, tinha umas 6 meninas lá, 4 das quais tinham acabado de me assistir naquela manhã e me assistiam diariamente, foi uma comoção. Depois trouxeram uns 4, 5 carcereiros para me levarem. E aí, um deles tinha se convertido comigo, o outro o pai, o outro não sei o que, era todo mundo vinculado. Aí não quiseram fechar a porta da prisão, eu é que me prendi, plof, porque eles não quiseram. Aí um deles botou a cabeça na grade, chorando, falou, ora por mim, eu de dentro preso, impus as mãos sobre ele, e fiquei 4 dias pregando lá, eu fui para pregar, né? Quem me recebeu foi Luiz Estevam. Reverendo, o que o senhor está fazendo aqui? Aí eu mostrei, falei, isso é inacreditável, guarde num quadro na parede, porque isso é um fenômeno da história jurídica brasileira. Você se sentiu traído pela igreja? Porque assim, eu tive 2 entrevistados aqui no canal e que eles foram envolvidos num grande escândalo nacional. E muitas pessoas, grandes líderes religiosos, cantores famosos, sabiam da verdade, se omitiram, se calaram. Eu acho que isso dói muito. Não existe dor maior do que você ser acusado de uma coisa que você não fez, e o que é pior, a pessoa saber que você é inocente e se calar. Você sentiu, doeu essa traição? Olha, eu fui treinado pelo meu pai e por Paulo. A segunda epístola de Paulo a Timóteo é uma epístola que dá essa resposta. Se no meu julgamento ninguém da igreja falou a meu favor, Alexandre o Latueiro causou-me grandes males, todos se recolheram, todos se acovardaram. Na maioria das vezes, a igreja é covarde. Então, eu nunca tive ilusão. Quer desenvolver escândalo. Eu nunca tive essa ilusão com igreja nenhuma, com amigo de igreja. Na realidade, eu tive grandes e lindas surpresas com os anônimos, com os sem nome da igreja. Esses sim. Nunca me deixaram, sempre estiveram comigo em tudo. Esses cujos nomes estão escritos no livro da vida, mas não aparecem em nenhum livro de honra terreno. Nem programa de televisão. Nenhum programa, nada disso. Essa moçada toda, eu conheço todos eles. Eles são frouxos, são uns grandes bundões a vida inteira. E pobre daquele que tiver esperanças e expectativas em qualquer pessoa religiosa que viva da sua imagem.
Eu recebo muitos comentários falando às vezes assim, você precisa ser imparcial nas entrevistas. Mas hoje, gente, eu tenho que deixar claro aqui para vocês, na real, Pastor Caio Fábio, você me representa. De coração. Deus te abençoe. Você tem o meu respeito. Obrigado. E a gente vai agora para um bate-bola na real. Um arrependimento. Arrependimento é essa graça que dá a você a chance de ter uma nova mente. Silas Malafaia. É um religioso treinado por 4 ou 5 gerações de religiosos que sofre de um narcisismo medíocre, incomensurável, por quem eu oro pedindo a Deus que um dia ele se enxergue, porque ele pode fazer um sucesso no obscurantismo religioso, mas para o mundo ele é um escândalo, ele é um choque e ele é um anti-evangelho vivo. Edir Macedo. Edir Macedo é um homem que sabe o que faz. E faz o que faz mesmo sabendo que não deveria ser assim. Isso não é uma opinião minha. E ele falando para mim, nas vezes em que estivemos juntos e que conversamos a portas fechadas longamente. É um cara que foi capaz de me dizer, olha, tudo que você faz está certo, só não dá certo. O meu negócio é grana. Por isso aqui na minha igreja ninguém prega arrependimento, ninguém prega cruz, ninguém prega obediência nem discipulado, porque isso tudo só dá errado. Os caras se convertem e não trazem mais dinheiro para o templo, eles vão ajudar os pobres, eles ficam cheios de compaixão e eu não quero gente assim. Me dá muita dor compassiva, eu gostaria muito que um dia ele se convertesse. Lula. O Lula é um macunaíma, é um Lula, é uma coisa amorfa, que passa por qualquer lugar, que atravessa qualquer coisa, é um molusco político. É só isso. Qual conselho você daria para o Caio jovem? Para o Caio jovem, viajaria menos do que todo dia, como eu fiz durante quase 30 anos. Eu cuidaria melhor do meu corpo, daria mais tempo ao meu cuidado pessoal. Pastor, muito obrigado, mas antes de agradecer a você, eu quero fazer um agradecimento aqui a um casal que eu amo de paixão e que eles falaram realmente tudo que eu estou vendo hoje. Franklin Medrado e Suelen Medrado em relação ao Senhor. Poxa vida. Eles têm um amor, um carinho, e eu não poderia deixar de citá-los aqui nessa entrevista, porque a produção conseguiu, o contato através dele, para a gente poder trazer o senhor para o canal. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, para mim foi uma honra. A honra é minha. Nós temos uma lista de produção e o senhor já estava ali, primeiro da lista, para ser entrevistado. A honra é minha. Eu estou realizado com essa entrevista e realizado também em conhecê-lo. Muito obrigado. E para vocês, meus queridos, beijão no coração. Pessoal, esse foi mais um Na Real, hoje com o pastor Caio Fábio. Se inscrevam no canal, compartilhem essa entrevista que está incrível, dê aquele like, um beijo e até a próxima.